uma ótima tarde para todos vocês. Top News na área, fechamento do mercado. A partir de agora, a gente traz as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas aqui do Brasil, de todo mundo. E para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Débora Oliveira. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo que está nos acompanhando, inclusive aí desde o início da nossa programação. Eu sei que tem muita gente que deixa ali, a BMC News na segunda tela enquanto está operando, enquanto está trabalhando. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, obrigada por acompanhar a nossa programação. E para você que ainda não está inscrito no nosso canal, já dá uma conferida aí se você já está inscrito para garantir que você vai estar acompanhando a nossa programação ao vivo diariamente. Então, dá uma olhadinha, porque às vezes aí você está assistindo aqui a nossa programação, mas nem percebeu que ainda não se inscreveu no canal. E a gente tem informação aqui pelo nosso Analytics de que boa parte, inclusive, mais a maioria das pessoas que nos assistem aqui diariamente, passaram batido e não se inscreveram ainda no canal. Então ajude aqui a BMC News a conseguir bater essa meta de se tornar o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos, de maneira orgânica, né? Claro, porque já somos em números de visualizações, mas essa é uma boa maneira aí de você reconhecer o nosso trabalho, né? De a gente estar aqui todos os dias levando informação que realmente gera valor para todos vocês. Então vamos lá, vamos começar aí trazendo esse giro do mercado. Daqui a pouquinho eu dou um oi aí para o pessoal que está chegando aqui no chat, para quem já está deixando o like aqui, dando boa tarde. Daqui a pouquinho eu dou um oi geral aqui para o nosso chat, mas deixa eu trazer o meu profit aqui da Nelogic, que a gente dá uma olhada nesse Ibovespa, que além de perder os 110 mil pontos, agora no período da tarde, seguiu renovando mínimas, inclusive. A queda agora nesse momento é de mais de 1%, o Ibovespa está nos 108.991 pontos. Na mínima, foi a 108.877 pontos. A máxima do dia foi 110.570. E o Ibovespa segue assim, então, nesse patamar negativo, nesse final de pregão de sexta-feira. No dólar futuro, a gente tem uma alta aqui nesse momento, de 1,68%. Moeda americana que segue aqui cotada a 5,15, por enquanto, tá? E aí, no nosso monitor de mercado, deixa eu trazer aqui para a gente dar uma olhadinha. Quem estiver nos acompanhando, aliás, pelo Profit da Nelogica, já pode abrir aí o monitor de mercado. E olha só. Edux é quem está liderando perdas agora. Não é o único aí setor de educação. Cogna também cai aqui nesse momento mais 5%, 5,42%. Edux está caindo 8,24%. Setor de tecnologia também. É importante lembrar que hoje a gente também tem uma curva DI bem estressada. Isso acaba afetando diretamente alguns setores. E também tem a questão da temporada de resultados nos Estados Unidos. As Big Techs aí, né, com números que realmente não favoreceram, né, no mercado, e aí a gente já tem tanto lá fora nos Estados Unidos, a Bolsa Americana da Tecnologia caindo bastante, como aqui no Brasil, desde os primeiros minutos do pregão, a gente já vê Local Web nesses destaques de queda. Temporada de resultados do setor de tecnologia deve começar na semana que vem por aqui. A gente deve ver resultados aí como, né, Local Web, TOTUS. Existe uma boa expectativa para resultado de TOTUS. Local Web nem tanto devido às margens operacionais, aí segundo alguns analistas. Mas a gente segue aguardando e a gente sabe também que os DIs mais altos não favorece tanto. Não só tecnologia, como também varejo. Olha só, Lojas Renner aqui, nos destaques de queda. Tá? Mais de 6% agora de queda, mais de 7% nesse momento de queda para Lojas Renner. Na ponta positiva, Suzano segue aqui, olha, uma alta de 3,42%, Klabin também subindo bastante. Tem a questão da alta do dólar, segundo alguns analistas, mas tem um incêndio florestal acontecendo numa fábrica lá no Chile. E daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre isso. Aqui a gente tem Suzano subindo 3,4%, papel R$ 46,55, Raízen subindo 1,97%, Klabin, aqui com o Suzano, sobe 1,74%, tá? Então essa é a situação do que a gente tem agora aqui no índice Ibovespa. Eu vou trazer aqui mais informações, mais notícias. Daqui a pouquinho eu atualizo o mercado para vocês e começo a mostrar para vocês aqui no acumulado, que é a variação diária. Depois a gente começa a ver aqui como que a gente está na semana, quais são as maiores altas e as maiores baixas da semana. Daqui a pouquinho eu trago aqui para vocês. Mas vamos para o nosso giro de notícias. Eu quero começar falando sobre a Superintendência Geral do CAD, que aprovou a ampliação de fatia acionária do Itaú na Equatorial Distribuição e como, né, mostra inclusive um despacho que já foi publicado no Diário Oficial da União. Pelo acordo, o Itaú Unibanco pretende subscrever e integralizar ações preferenciais a serem emitidas pela Equatorial Distribuição. Hoje o Itaú tem uma participação de 9,85% no capital social da companhia e depois da operação poderá deter até 49% das ações representativas do capital social da empresa. E o prazo de 30 dias corridos para que a Oi entre com um novo pedido de recuperação judicial deve começar a ser contado a partir da semana que vem.
Segundo uma reportagem do Valor, na noite de ontem, o juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, deferiu o pedido da empresa de proteção contra credores. Na decisão, ele estabeleceu que a companhia tem 30 dias para apresentar o seu pedido de recuperação judicial. Pela legislação vigente, para requerer recuperação judicial, a empresa não pode ter obtido concessão de recuperação judicial há menos de 5 anos, mas a Oi poderia apresentar o seu segundo pedido já a partir do próximo domingo, dia 5 de fevereiro. Ainda falando sobre a Oi, a S&P Global Ratings cortou a nota de crédito global da Oi de CCC- para D, que significa grau especulativo, e a nota nacional de BRCCC- também para D, após a companhia entrar com pedido de proteção contra credores na Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com analistas, essa tutela de urgência que foi concedida à empresa é equivalente a um acordo de suspensão com credores, já que interrompe por 30 dias a necessidade da Oi de cumprir suas obrigações financeiras. A agência de classificação de riscos explica que a nota D é sempre dada a uma empresa que entra em situação de inadimplência no pagamento de um compromisso financeiro ou quebra de uma promessa que foi feita, uma promessa imputada. No caso da Oi, a companhia tem um pagamento de 82 milhões de dólares com vencimento já no próximo domingo, que agora não vai mais precisar ser quitado. E funcionários da Americana S.A. e representantes de sindicatos de empregados do comércio realizam um protesto em frente a uma loja da varejista na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. O local já abrigou uma loja da Mesbla, empresa que faliu na virada dos anos 2000, olha isso, eu já estou trazendo aí mais para trás um pouquinho. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui no chat que sabe conhecer aí a Mesbla. Rui das Neves, eu tenho certeza que é um deles, né, Rui? A manifestação, gente, no caso de Americanas, ocorre pouco antes de uma reunião no qual vão participar aí lideranças sindicais, e representantes também da diretoria de Americanas, que estava marcada aí para poder acontecer nessa sexta-feira. Não houve ainda informações oficiais sobre o que deu, como está sendo o andamento dessas reuniões, mas os participantes do ato queriam esclarecimentos sobre a situação da empresa e também mais esclarecimentos a respeito da recuperação judicial que está sendo elaborada pela companhia depois da revelação dos problemas contábeis. Existem queixas também sobre a falta de clareza e diálogo da direção da empresa com os funcionários. E ainda falando de Americanas, o Procon de Minas Gerais multou a empresa varejista em 11 milhões de reais por não fazer a entrega de produtos. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. O Procon de Minas Gerais, órgão do Ministério Público do Estado, multou a Americanas em 11 milhões de reais por conta do descumprimento de ofertas, cancelamentos de pedidos e falta de entrega de produtos adquiridos pelos clientes da varejista. Segundo a agência Estado, a varejista disse que não foi notificada pelo Procon e que vai tomar as medidas cabíveis assim que receber o documento. O CIT manteve a recomendação neutra de alto risco para a IRB, com preço-alvo a R$ 27. Para o banco, a empresa ainda está sobre a corda bamba e ainda é cedo para dizer se precisará ou não de uma nova injeção de capital. E o Credit Suisse reforçou a recomendação de compra para a Apvida, com preço-alvo a R$ 6,50. Segundo o banco, a empresa prevê que 2023 será um ano difícil para o setor e espera mais um ano de ajuste de tickets acima da inflação, embora reconheça que os aumentos são insuficientes para trazer a taxa de sinistralidade aos níveis pré-pandêmicos. E o presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, suspendeu as sessões de julgamento do órgão agendadas para a próxima semana. Numa portaria que foi publicada hoje, ele derrubou as sessões das turmas ordinárias da primeira sessão, as extraordinárias da terceira sessão e da terceira turma da Câmara Superior. Na pauta dessas turmas estavam casos tributários envolvendo empresas como Petrobras, BRF, Santander, Ambev, entre outras. A suspensão acontece em um momento de pressão de grandes empresas que questionam na Justiça o retorno do voto de qualidade, mecanismo que devolve ao governo federal o voto de desempate
no contencioso, né, com a Receita Federal no CARF. As empresas pedem que essas sessões sejam suspensas até que o Congresso avalie a medida provisória que estabeleceu o retorno do voto de qualidade. Nessa semana, o CARF utilizou o voto de Minerva em diversos casos, um deles envolvendo a Petrobras, que tinha uma pendência tributária de 5,7 bilhões de reais. E no mesmo dia em que o Banco Central subiu o tom dos alertas sobre os riscos fiscais em um duro recado à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, se encontrou com membros do primeiro escalão do governo para poder defender reajustes salariais aos servidores do Banco Central. Ele esteve separadamente com as ministras de Gestão e Inovação e também do Planejamento, a Simone Tebet, e Orçamento, para poder debater sobre esse tema. Segundo alguns relatos, essa concessão de reajustes e também da realização de novos concursos para carreiras do Banco Central foram os principais assuntos dessa reunião com o Ministério da Gestão. No planejamento, o tópico também foi abordado dentro de um cardápio mais amplo aí de temas, Diversos outros temas foram abordados. Procurado, o Banco Central não quis comentar sobre o encontro. A remuneração da diretoria do Banco Central também foi discutida. Campos Neto disse enfrentar dificuldades para recrutar novos nomes para repor a saída de diretores, já que o salário é considerado como baixo para um mandato de 4 anos. O presidente e os diretores do Banco Central têm hoje um salário de R$ 17.327,65 mensais. Antes da autonomia formal da instituição, sancionada em fevereiro de 2021, Campos Neto tinha o status de ministro, e ele ganhava quase o dobro, R$ 30.934,70 por mês. Bom, para a gente repercutir um pouco mais esses assuntos aqui do dia, deixa eu dar boa tarde para ele que faz aqui esse fechamento do mercado e também o fechamento da semana do Ibovespa. Seu Marco Saravalho, boa tarde para você. Boa tarde a todos, boa tarde, Débora. Estamos aqui mais um fechamento de semana. Fechamos o mês, rapidamente. Já estamos começando o mês e um mês que promete muita volatilidade, Fechamos até com um mês positivo lá em janeiro, passou rápido, já vamos caminhando aí para o segundo mês. E esse mês começando a decepcionar, De um lado a gente tem o câmbio que até ontem particularmente triscou ali no intraday o patamar abaixo de R$5, mas o nosso Ibovespa realmente decepcionando, pelo menos contra as bolsas mundiais. Acho que esse é um dos assuntos que a gente tem ao redor do mundo. Tivemos decisão de juros durante essa semana, muitas movimentações ao longo da semana, ainda repercussões do caso Americanas, mas o nosso Ibovespa não decola por aqui, enquanto a bolsa americana vai ficando um terreno positivo, bolsas europeias, chinesas, enfim, o mundo inteiro, Bitcoin se destacando no terreno positivo, mas esse tem sido o resumo dessa semana. Enfim, temos muitos assuntos, mas a princípio, acho que terminando com uma grande decepção, pelo menos nos investimentos em ações, praticamente aí, começando o ano, Estamos começando, vamos ver, Débora, se a gente começa aquela velha frase, O ano só começa depois do carnaval, mas para quem está chegando agora, estamos começando no 0 a 0, praticamente como se não houvesse janeiro, como se não tivéssemos janeiro, Mas janeiro foi um mês positivo, mas aí 2, 3 dias de fevereiro já compensando, devolvendo toda a alta, Carnaval que já deve estar começando em breve aí, Nas cidades aí começam a fazer prévia do carnaval, já tem gente comemorando, querendo ir para bloco da rua nesse final de semana. Já Marco Saravalho poderia antecipar, para poder ver se esse negócio movimenta logo. Mas, aqui no Ibovespa, na semana, pelo menos, nesse aqui é o gráfico semanal, tá, gente? Até agora a gente tem uma queda acumulada de 3,2%. Até esse momento, tá? 3,2% é a queda acumulada nessa semana para o índice Bovespa, enquanto a gente ainda não fez o fechamento. A queda de hoje, o intraday, é 1,29% agora, mas na semana a gente já vai acumulando perdas aí de mais de 3%. E, aliás, se não fosse essa, eu até vou trazer aqui um monitor de mercado para dar uma conferida, porque às vezes o Ibovespa me faz mentir ao vivo, Mas deixa eu trazer aqui o índice como um todo, no volume negociado, porque a gente tinha mais cedo as commodities em alta. A gente tinha tanto o petróleo como ainda continua, tá aqui, o petróleo está subindo, o setor de petróleo, setor de siderurgia e mineração sobe, setor de papéis também, ou seja, se não fossem as commodities aqui em alta, essa queda poderia estar sendo bem pior hoje, Marco? Tem alguns setores segurando, tivemos até um dia de susto, particularmente ontem, com alguns setores aí, mineração, siderurgia, tentando se recuperar do susto.
Os dias têm sido muito bem definidos, né? Ou é commodity positivo, ou é mercado interno positivo, basicamente dividindo o Ibovespa em dois. Mas como você falou, terminando a semana, tudo caminha, né? Difícil termos uma diferença, né? Um cenário diferente nessa próxima hora e meia, até o fechar de fato a semana, mas tudo caminhando para uma semana bem negativa por aqui. Então essa leitura que a gente tem para o dia e para a semana, tom bastante negativo, né? E aquela grande preocupação, acho que o assunto de novo, mais uma semana, o assunto também foi o câmbio, né? O câmbio, de novo, como eu falei, foi buscar ali um patamar até abaixo de R$5, mas como a gente tem reforçado e tem comparado com outros países emergentes, o nosso câmbio poderia já estar mais valorizado, até por conta também do nosso diferencial de juros. Aí continuamos com uma das maiores taxas reais de juros do mundo, né? Se não for a maior taxa real do mundo, ou seja, nossos juros em relação à inflação. Estamos revisando a inflação para cima, mas também esses juros, até inclusive, né, em determinados momentos, o mercado vem precificando não só que não vai cair, lógico que esse cenário, na minha opinião, não vai acontecer, mas precificando até a possibilidade de ter aumento de juros, né, no tamanho estresse que o mercado passou durante essa semana. Mas a princípio realmente acho que vem se colocando dentro do cenário, praticamente descartando a possibilidade de redução de juros ao longo desse ano de 2023. Então essa é a grande discussão. Isso também reduz a atratividade dos investimentos de risco. Então isso vai jogando também contra o Ibovespa e até principalmente, de novo, ações ligadas ao consumo interno, até como a gente está vendo hoje, ações do varejo, né? Até, por exemplo, Lojas Renner. Lojas Renner não tem tanta relação assim com Americanas, de certa forma nem beneficia, nem prejudica, está dentro do setor, mas são complementares, vamos dizer assim, né? São setores que não têm uma certa competição, mas é uma das piores quedas, um dos piores desempenhos nessa sexta-feira, né? O que justifica isso? Basicamente, o mercado, né? O sell side principalmente, que somos nós, né? que emitimos opinião, ficando realmente mais pessimista com os juros e, consequentemente, com as empresas do setor, sobretudo do consumo e do varejo aqui no país. Então, as ações sofrem e têm sofrido bastante, né, particularmente hoje, nessa sexta-feira. Né? Antes de eu ir para a nossa primeira convidada, já está por aqui, o pessoal está trazendo uma lista de consultoria, tá, Marcos Saravalli? Inclusive aqui já tem... Gosto disso, tá, gente? Gosto disso. Quando vocês interagem, tem várias perguntas aqui, muitas legais. François, já vi sua pergunta aqui, inclusive eu tinha visto a sua pergunta pela manhã, só que foi um pouquinho depois, você perguntando sobre essa questão da retomada lá da Ucrânia, reconstrução da Ucrânia. Daqui a pouco eu trago esse questionamento aqui para o senhor Marcos Saravalli, mas deixa eu trazer a nossa entrevistada, que é a Stephanie Oliveira, ela que é chefe de análise de trading da Toro, que já está aqui para conversar com a gente. Seja bem-vinda, Stephanie, aqui à nossa programação. Muito obrigada aqui por aceitar nosso convite. Muito obrigada, boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde, pessoal da VMC News. Vocês já estavam ali dando um spoiler de como o mercado ele tem reagido aí nos últimos tempos. A gente vê uma bolsa no movimento bem mais vendedor. Vocês comentaram um pouco sobre o dólar flertando com R$5 e não conseguindo, digamos, dar continuidade nesse flerte abaixo dos R$5. Mas realmente existem vários drives que vêm impactando e colocando uma pulga atrás da orelha do investidor, principalmente do investidor doméstico. Então não é à toa que a gente está vendo esse Ibov, como você falou bem, somando ali mais de 3% de queda ao longo da semana. Digamos que motivos para o ponto de interrogação não faltam para o nosso mercado. Pois é, e aí eu quero justamente trazer, eu estava já falando aqui com o Marco sobre essa questão, a gente sempre faz o fechamento semanal aqui na sexta-feira, né, Stephanie, mas nessa questão do Ibovespa, só para a gente detalhar um pouquinho mais de expectativa, né, para esse Ibov, a gente já dando esse pontapé inicial para o mês de fevereiro com essa negativa, existia uma certa, quando a gente saiu de janeiro, né, um certo otimismo da gente conseguir manter esse patamar mais elevado ali do Ibovespa, buscar, quem sabe, ali os 120 mil pontos, mas a realidade é que cada vez mais parece estar mais distante ainda, né? Marcos Saravalli até postou sobre isso hoje pela manhã no Instagram dele, que eu dei uma olhadinha ali, parece que tá difícil até a gente conseguir manter esses 110 mil pontos. Claro que tem todo um cenário doméstico, riscos fiscais, isso tem feito cada vez mais preço, né, no índice. Você tende a acreditar numa expectativa mais pessimista, como vinha trazendo o Marco também, já que a gente tem todo esse cenário doméstico aí tão negativista, ou você está olhando um pouco mais para o copo meio cheio? Boa, vamos lá. Quando a gente fala de Ibov e Bolsa, Débora, eu acredito que
é o que você falou, existia uma expectativa muito forte sobre como o mercado ele ia performar ao longo do mês de fevereiro, já que nós estávamos muito embasados naquela tese da reabertura da China. Opa, a gente vai ver uma retomada da economia chinesa, isso vai fazer com que o mercado ele queira comprar commodity, isso vai impulsionar o nosso Ibov e festa dos 120 mil pontos daqui a pouco, né? Era o que se desenhava. Mas qual que foi um drive que chamou muito a minha atenção na virada de janeiro, Débora? Eu observei que, olha que movimento curioso, enquanto o estrangeiro ele entrou com mais de 12 bilhões de reais no nosso mercado, o investidor doméstico, ele retirou mais de 9 bilhões. Então, acaba que esse contraponto entre o que o estrangeiro ele tem olhado para o nosso mercado e o que o doméstico tem olhado, ele tem impedido que o Ibov ele finalmente rampe e vá para essa região dos 120 mil pontos. Eu acredito que o estrangeiro ele ainda consegue olhar para o Brasil com um certo otimismo, talvez olhando pelo que acontece na cena doméstica, falando assim, isso é ruído, eu acredito que isso vai passar, acredita-se na retomada econômica, até porque o estrangeiro, Débora, quando ele vai fazer as suas alocações emergentes, digamos que os nossos concorrentes, eles não estão tão brigados assim. Fora que o que vocês estavam comentando logo agora, o Brasil ele tem a maior taxa real de rendimento. Então, isso atrai o fluxo estrangeiro. Então, eu acredito que, por hora, o estrangeiro ele ainda olha para o Brasil como esses movimentos ali que atrapalham a expectativa altista, mas como um ruído. Já o brasileiro, já que ele está aqui, o investidor doméstico, ele está, digamos que na panela de pressão, ele está vendo o que está acontecendo, ele acaba sendo mais pessimista. Eu acredito que o que tem que acontecer para o mercado retomar o movimento comprador é a gente observar as agendas políticas e monetárias começando a se falar um pouco mais. A gente precisa deixar de questionar talvez a independência do Banco Central, deixar os posicionamentos monetários se organizarem para a gente voltar para um cenário de esfriamento da inflação. Aí sim, aí nesse cenário eu acredito que se o doméstico passar a olhar para o Brasil como o estrangeiro ele olha, aí a gente tem um espaço para uma retomada bem mais compradora. Agora eu tenho um grande medo, Débora, se o estrangeiro ele parar de olhar para esse movimento que a gente está vendo como um ruído e ver como uma tese que realmente vai fazer com que ele tire o pé do movimento Brasil. Alguns pontos que me fazem acreditar que, por hora, o estrangeiro ainda não vai tirar o pé. Primeiro, a nossa taxa de juros atrativa. O Banco Central, no seu último discurso, ele foi muito pontual, falou que vai manter a taxa de juros e as taxas de juros elas vão permanecer altas enquanto for necessário, que um novo aumento pode acontecer. Então, esse movimento de um Banco Central muito preocupado com a inflação, eu acho que faz com que o gringo ainda assim olhe para o Brasil e compre o Brasil. Agora, se em algum lugar começar a se questionar num cenário muito mais efetivo e muito menos de discurso, aí o estrangeiro tira o pé, aí bolsa retoma para o movimento vendedor. Mas, por hora, na minha visão, eu acredito que o estrangeiro continua comprando o Brasil. A gente vai ver esses choques ali mais imediatos. Estou até olhando para o gráfico agora. Pode ser que o Ibov flerte ali de novo com 106, 104 mil pontos, mas enquanto o estrangeiro não tirar o pé, eu não vejo uma bolsa desabando tanto assim, digamos assim. Ou seja, o estrangeiro está segurando as pontas por aqui. Vale aqui para o nosso papo, para poder ele interagir aqui com a gente também. A gente já continuar esse debate que a gente já vinha trazendo aqui, né, Marco? Você também tem perguntas aqui para a Stephanie? Boa tarde, Stephanie. Eu acho que a gente primeiro vamos começar pelo Ibov, que você estava falando, que é aquela dúvida, né, Débora? Acho que o ano passado, desde 2020, na verdade, a gente comemorou umas 137 vezes os 100 mil pontos, né? Foi. 100 mil pontos, agora chegou, aí volta para 100 mil pontos, abaixa, sobe de novo. Não se distancia muito, né? E aí, praticamente, assim, fazendo super exagero, né, Débora? Acho que já tem 2, 3 anos que a gente está nesse 110 mil pontos aí de lado. Com 110, 100 mil pontos. E é justamente isso, assim, como você falou, a gente tem argumentos para o gringo continuar entrando aqui, mas ele acaba indo muito ali para a renda fixa, aproveitando aquele dinheiro mais rápido, enfim. Mas como é que é a sua visão, principalmente na visão de trade, né? Será que a gente ainda vai passar? Tivemos só esse janeiro positivo, agora já devolveu tudo, agora fevereiro, março, abril.
Serão 2, 3 meses de lado de Ibovespa? Tem argumento para subir? Enfim, como é que você está vendo muito na demanda do investidor? Porque acho que um consenso né? Ibovespa está barato, tem ações boas, descontadas, mas também fica de lado, né? Está de lado há muito tempo, né? Exato. Já vou até pegar a sua frase e emendar. É justamente isso, o Ibovespa está barato, existem várias ações baratas, só que não significa que novas quedas não vão acontecer, né? A gente está vivendo esse cenário de muita volatilidade, muita incerteza, e eu acredito que novos choques, principalmente de curto prazo, eles podem acontecer. Acho que a gente pode voltar para os 100 mil pontos de novo. Só acredito que o movimento ele não vai abaixo dos 100 mil, justamente por esse argumento, porque bolsa está barata, o movimento de queda ele vem muito mais para um cenário de incerteza do que para um cenário de, digamos, fatos muito ruins, né, que acabam amparando ali a tese negativa, principalmente do investidor doméstico que está realizando bem bolsa. Então, acho que choques de curto prazo podem acontecer, mas não acho que abaixo dos 100 mil. Porque justamente por essas cenas que podem trazer essas correções mais imediatas e fazer com que a gente fique mais num cenário de um cenário lateral, por um lateral amplo, digamos assim, em que o Ibov flerta entre os 110 mil e os 100 mil pontos, fica ali brigando naquela região, do que um cenário em que ele, de fato, vem para perder os 100 mil ou avançar para cima dos 110, sabe? Então, na minha expectativa, eu acho que o mês ali de fevereiro que a gente está entrando agora, um mês mais curto, um mês que a gente vê o mercado começando a discutir muito uma agenda política, uma agenda monetária. Então, eu acho que é um cenário lateral, mas digamos que um lateral amplo, ou seja, volatilidade. Eu acredito que essa é a palavra para o mês de fevereiro. Uhum. Agora, Stephanie, olhando também, trazendo um pouco do cenário internacional, a gente teve esse payroll sendo divulgado nessa sexta-feira, que eu acho que pegou muita gente ali de surpresa. Eu confesso até que quando eu vi o número, eu achei que tivesse algum erro de digitação, porque foi tão grande a diferença ali da mediana da expectativa do mercado, que quando eu olhei, eu fiz, será que está certo mesmo? Será que fiquei olhando de novo? Falei, gente, não é possível. Então, assim, ou seja, é um mercado totalmente aquecido. De novo, a gente chega naquela corda bamba, né? Por um lado, uma notícia muito boa, geração de emprego, mas por outro, vai reforçar que realmente vem mais aí aumento de juros americanos pela frente, né? O Fed sempre mantendo aquele discurso ali meio dúbio, vem sustentando isso, dando aí amplo espaço para que a gente continue aumentando esses juros cada vez mais por lá. Como é que ficou a tua visão para esse payroll aí, assim? Claro, fora da expectativa totalmente. O que você espera agora daqui para frente diante desses números? Porque às vezes quando a gente vê esses dados aí americanos, parece que não se conversa muito, né? O que o Fed vê, como a economia está funcionando, como o mercado americano está vendo, tá meio que está tendo um desconjunto ali. Não está conectado esse negócio. Não, boa. Falando um pouco sobre Fed, e eu gosto desse assunto porque é muito que é exatamente o que você falou, Débora. A gente vê o mercado falando assim, não, nós estamos otimistas, não me importa o que o presidente do Fed está falando, eu estou comprando bolsa. Aí a gente vê o presidente do Fed falando, calma, gente, a vida não é essa calmaria toda, não. Ainda estamos brigando contra a inflação. E quando eu vi o discurso do Jerome Powell, eu realmente já estava esperando que ele fosse tentar dar uma endurecida no discurso, de falar, olha, a gente ainda está brigando por inflação, novos aumentos de juros podem acontecer, então calma aí, gente. Eu acredito que esse discurso mais duro do presidente do Fed, ele vem muito de uma linha de talvez segurar o otimismo do investidor. Da mesma forma, se a gente lembrar lá atrás, quando o mercado estava olhando para a inflação nos Estados Unidos, e o Fed vinha num discurso muito assim, essa inflação é transitória. Calma, gente, essa inflação é transitória. E o mercado todo muito pessimista, encerrando posição. Então agora eu acredito que o Fed ele vem muito nesse discurso de tentar trazer para a média. E aí quando a gente vê a divulgação dos dados, geração de emprego, salário médio, tudo muito acima do esperado, o que acontece? Bolsa derrubada, porque todo mundo vê que de fato, o que o Jerome Powell estava falando sobre, olha, de fato a gente pode continuar duro, continuar trazendo esse cenário de aumento de juros para os próximos cenários, não estamos tão no fim do ciclo de alta assim. Eu acho que isso assustou muito o investidor, e me assustou também, porque apesar de eu entender que no discurso do Jerome Powell, ele vinha num cenário de calma, gente, o cenário não está tão resolvido assim, o cenário de inflação não está resolvido assim,
quando o dado vem muito melhor do que esperado, me surpreende. Na hora eu até tirei um print do S&P 500, do nosso índice futuro, a gente viu um movimento que era absurdo dos dois mercados. Então eu acredito que qual que é o cenário, digamos, daqui para frente? Acredito que o mercado fique talvez um pouco menos otimista com essa cena de estamos chegando ao fim do ciclo, mas acredito que os próximos dados da economia estadunidense serão muito importantes para compor essa decisão do mercado de um modo geral. Acho que o mercado ele olha, ele acredita que essa cena em que você aumenta juros, reequilibra a economia, gera emprego, aumenta o salário, você vê inflação, reduz o consumo, isso tudo vai fazer com que o mercado ele comece a encaixar mais e ser menos direcional. Ou seja, não tão comprador, mas analisando de forma talvez um pouco mais calma os próximos dados econômicos. E aí cabe ao posicionamento do Fed, como ele vai atuar nas próximas reuniões, se vem um aperto mais agressivo, se essa divulgação de dado que veio ali agora já vai esfriar o mercado de um modo geral. Então acredito que a divulgação dos próximos dados vão ser fundamentais tanto para o investidor saber o que ele vai fazer com as suas posições em renda variável, quanto para o Fed, para saber como que vai ser a amplitude dos próximos aumentos e se de fato a gente está chegando ao fim do ciclo de alta de juros lá nos Estados Unidos. Seu Marcos Saravalho. O Stephanie, só quando você falou lá no comecinho sobre câmbio, todo mundo ficou animado ontem, né, chegando ali abaixo dos 5. E aí hoje já voltando realmente a desvalorizar a nossa moeda, né? Então a gente aqui até, né, Débora, vários economistas, analistas, acho que todos muito respeitados, mas a gente tem opiniões aqui muito divergentes. Sim. Passam alguns mais otimistas falando que o nosso câmbio deveria ou poderia ir para 4,80, 4,60 rapidamente. E muitos ainda acreditam que nossa moeda tem espaço para se desvalorizar ao longo do ano e voltar para os 5,50, 5,60. Até o próprio Boletim Focus também tem opiniões divergentes, né? Então, é justamente isso, né? Qual que é o cenário mais provável, né? Em qual que é a velocidade. Tendo em vista também que depois dessa semana, né? O nosso Top News aqui da sexta-feira é bom por causa disso, que a gente pega tudo que aconteceu durante a semana. Como você falou, a gente teve Copom por aqui, a gente teve o próprio Fed também passando um recado. Então, já depois dessas informações da quarta-feira, que muda, se mudou um pouco o seu view em relação ao seu câmbio daqui para frente, né? Ou seja, é um cenário realmente de apreciação do dólar em relação ao mundo, Brasil, ou, né, a gente volta a se desvalorizar, como a gente até tem visto nessa sexta-feira. Boa. Marcos, a briga dos R$5, né? Digamos que o dólar é os R$5 e o índice são 100 mil pontos, né? São os patamares psicológicos, exato, digamos assim, do investidor. Eu olho para o mercado de dólar no seguinte cenário. Eu acredito que nós poderíamos estar abaixo dos R$5 já. Se a gente não tivesse tantos ruídos domésticos, eu acho que existe drive para a gente estar com o dólar abaixo dos R$5. Por aquelas teses que a gente estava falando, entrada de capital estrangeiro no nosso mercado, retomada da China e outros fatores que fazem que posicionam o Brasil entre o melhor emergente, ali, digamos, na sua escolha. Então, se não fossem esses ruídos, acho que a gente já estaria ali abaixo dos R$5, flertando com 4,70. Qual que é a minha expectativa para os nossos próximos movimentos? Se a gente conseguir organizar o nosso discurso político com o nosso discurso monetário, eu acredito genuinamente que a gente consegue vir para baixo dos R$5. E não porque o Brasil é a melhor escolha para o estrangeiro ou porque está tudo bem, porque não é. A gente ainda está vivendo um cenário de inflação, a gente viu a última divulgação do IPCA, como começa a preocupar, como começa a pegar no bolso do investidor, não por isso. Mas numa cena macro, olhando até o que as demais moedas emergentes estão fazendo, nós temos possibilidade de ir para baixo dos R$5, mas só nesse cenário. Se o nosso discurso político, o nosso discurso monetário se alinhar mais ao centro, a um cenário mais voltado para a preocupação fiscal. Aí eu acredito em dólar abaixo dos 5. É difícil cravar quando que isso vai acontecer. Você acha que março, no próximo semestre? Eu acho que é muito difícil cravar, porque o dólar acaba que é uma moeda
que é muito volátil, o mercado está preocupado, o investidor está com medo, ele compra dólar, isso impulsiona e desvaloriza o real. Aliás, impulsiona o dólar e desvaloriza o real. Então, eu acredito que pode acontecer uma volatilidade, eu não consigo te dizer exatamente quando que o dólar vem para baixo desses R$5, mas eu consigo ver o que precisa ser feito para a gente ver ele abaixo desse patamar, que é esse alinhamento entre as duas casas, né, as duas escolas, digamos assim, política fiscal e política monetária. Se a gente não conseguir observar um alinhamento entre essas duas escolas, aí o dólar pode voltar para esse patamar mais comprador, acho difícil o dólar vir para baixo dos R$5. Então, em tese, a gente tem tudo para vir para baixo dos R$5, a gente só precisa organizar a casa, digamos assim. Perfeito. Quero muito agradecer, viu, Stephanie, a tua participação aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Espero contar mais vezes contigo aqui na nossa programação. Um forte abraço e até uma próxima. Com certeza, muito obrigada, Débora, muito obrigada, Marcos e toda a audiência do BMC News. Vocês sabem a importância do trabalho de vocês para quem acompanha o mercado. É um conteúdo que está aí disponível 100% gratuito aí no canal do YouTube. Então, como você falou, a gente fica ali o dia inteiro ligadinho na BMC News. Então, sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. Obrigada, muito bom. Em breve na TV a cabo. Aguarde, hein? Vem novidades por aí. Em breve. Até mais. Tchau, tchau. Gente, antes da gente ir para o intervalinho comercial, olha só, Ibovespa está caindo agora 1,44%, na semana queda acumulada de 3,35%. Vou para um rápido intervalo comercial, na volta a gente tem mais papo por aqui, então não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Estamos de volta, agora a gente vai bater um papo aqui com o Fabrício Veloni, ele que é economista-chefe da Frente Corretora, já está aqui. Fabrício, muito obrigada pela tua companhia, uma ótima sexta-feira aí para você. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, Débora, boa tarde, Marcos. É um prazer sempre atendê-los. Ai, maravilha, ótimo. Vamos começar, vamos continuar, na verdade, né? A gente está falando aqui, repercutindo um pouco sobre esses dados, decisões aí dos bancos centrais, inclusive esse payroll pegando a gente aí, né, de surpresa e mostrando que a taxa de desemprego nos Estados Unidos está cada vez menor, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, vem aquele medo do aumento ali da inflação. É uma demanda aí que vai ter que continuar os Estados Unidos ainda durante esse ano inteiro, na tua opinião? Vocês mudam um pouco o cenário de vocês ou permanecem o mesmo cenário diante desses dados que foram divulgados hoje? Alguma expectativa da gente ter um corte de juros nos Estados Unidos ainda esse ano, na tua opinião? O Fed ele acabou entrando ali, ficando com o abacaxi na mão bem grande, né? Nós temos alguns segmentos aqui nos Estados Unidos que acabam sofrendo bastante com a alta dos juros. Nós estamos falando principalmente de segmentos de financiamento de bens duráveis que tem tido uma queda bem grande. Se você jogar ali e olhar o PMI de manufatura, nos últimos 12 meses nós tivemos uma queda de 17%. Então é uma queda bem significativa e ao mesmo tempo uma pressão inflacionária vindo aí.
É um pouco, no meu ponto de vista, a pressão inflacionária ainda é um pouco diferente daquele modelo clássico que a gente vê de pressão inflacionária de efetivamente uma economia muito aquecida. Vamos falar que o PIB dos Estados Unidos ele vem de processo recessivo, nós estamos vindo de um crescimento ruim do mercado americano nos últimos anos. Apesar de estarmos em pleno emprego, quase, que é o 3,4, pode-se dizer que é um pleno emprego no mercado americano, mas ainda a economia vem fragilizada desde uma pandemia. O grande ponto é que também a demora da volta das cadeias produtivas lá de trás, desde 2020, com o cenário de China ainda bem definido, principalmente com desde aquela política Covid-0, ainda afetou os números desse ano. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui para janeiro, ainda poderia já no mercado aqui já começar a ter efetivamente uma expectativa de não ter juros para março. Mas o número do emprego que veio hoje, essas 517 mil vagas de geração de emprego, é totalmente fora do que se esperava e, no meu ponto de vista, ainda o mercado não digeriu e vai demorar um pouquinho para digerir e entender o porquê isso acontece. Né? Não se tem ali uma lógica muito assim, definida para saber qual será a atitude do Fed efetivamente nas próximas reuniões. Ele está com, como eu disse, ele está com um problema que ele tem algo a resolver, que seria principalmente esses segmentos. Nós estamos falando de segmento de real estate, com uma queda bem forte também aqui nos Estados Unidos devido à alta dos juros e tendo o problema da pressão inflacionária. No meu ponto de vista, a pressão inflacionária ela tende a ceder. Agora, o problema do mercado ainda, principalmente de emprego, eu acho que talvez o Fed vai ter que relevar um pouquinho isso e manter esses juros, bater ali nos 5 e segurar um pouco mais, por um pouco mais de tempo, mas não aumentar muito acima desses 5, porque ele vai... pode ser que para alguns segmentos ele tenha um soft landing, mas alguns segmentos aqui nos Estados Unidos já está tendo um problema muito grande, principalmente com esses juros muito altos. Perfeito. Vou trazer o Marco Saravalho aqui para o nosso papo também, para participar aqui dessa nossa conversa. Marco. Boa tarde, Fabrício. Acho que só até para reforçar, né, como você estava comentando, pelo menos até ontem, né, o mercado já precificado, como você falou, precificava já um corte de juros, a Débora reforçou, ainda esse ano, né, lá nos Estados Unidos, lá para o final do ano. E aí me vem realmente esses dados muito fortes. Primeiro, antes de falar de Fed, eu queria entender justamente isso, relacionar um pouquinho com política e política econômica, mas o que a atual gestão do Biden tem realmente acertado, tem errado, né? Porque se a gente pensasse, teoricamente, falar menos de juros, a gente olhar um pouco para os empregos, né, nos Estados Unidos, a gente está falando da menor taxa de desemprego há muito tempo que a gente não via. Então, assim, toda aquela, de certa forma, geopolítica, né, de também retornar, e a gente tem uma preocupação muito grande também com empregos no Brasil, no mundo todo, mas sai notícia todo dia, né, Débora, aqui de essa Big Tech está demitiu 5 mil, 10 mil, 20 mil funcionários, mas aí vem a notícia do payroll com 517 mil empregos gerados. Então, assim, tem as techs diminuindo emprego, então praticamente o funcionário executivo está deixando a tech e está voltando para o mercado financeiro, para a construção civil, enfim, para outros setores, né? Estão realmente absorvendo muito isso. Então, justamente, acho que antes de falar de mercado financeiro, começar a falar um pouquinho de política econômica e geração de empregos, né? Dentro do cenário global, mas de certa forma os Estados Unidos provavelmente está conseguindo, né, reinserir, né, pelo menos parte dos empregos que tinha fora, está conseguindo, continua gerando. Que é o lado bom, né? Vamos pensar, depois a gente faz essa conexão, né, em relação à política monetária, mas em relação justamente isso, né? A economia americana continua muito forte, né, muito aquecida depois dessa confirmação desse payroll, né, Fabrício? Marcos, ela continua aquecida, até mesmo porque grande parte dessa inflação, podemos falar que é uma demanda reprimida que ficou de abastecimento lá atrás, né? que eu costumo fazer um exemplo para o pessoal. Não adianta você ter os juros de 20% para comprar um carro se você não tem o carro para comprar. Pode ser 20, 5 ou 0, você não tem o carro para comprar, você não vai ter
você não vai ter um porquê dos juros, né? O grande ponto que agora teve que ter uma aceleração econômica, principalmente no emprego, na produção, para você conseguir cobrir essa demanda. Nós vimos lá atrás, com o fechamento da pandemia, todo mundo que estava em casa, tivemos recordes aí, principalmente no Brasil, como exemplo, de consumo de linha branca, recorde de consumo de notebooks, tudo isso, o pessoal em casa com a indústria fechada. Para você voltar uma cadeia de produção dessa, não é do dia para a noite, são 2 anos, até você fazer recontratação, até você fazer treinamento, voltar, conseguir você cumprir a tua cadeia de suprimentos para conseguir iniciar uma produção, vão 2 anos nesse caminho. E hoje, eu começo a ver que o mercado americano já está começando a ter um pleno abastecimento. E isso começa, daqui a pouquinho, a puxar o preço mais para baixo. Mesmo com pleno emprego, você vai precisar contratar para você voltar efetivamente e alavancar essa produção para cumprir essa demanda reprimida que se tem no mercado. Então, a tendência da curva de inflação é descer, mesmo com um emprego um pouco mais forte. Eu acho que o Fed, se ele puxar um pouco mais, ele vai gerar problema estrutural naqueles segmentos que eu falei agora atrás. E ele sabe disso e já expressou a preocupação com esses segmentos. Tá? Então, nós estamos aí todo mês tendo queda nos números de vendas de casas novas. Então, e isso demonstra já o efeito juros. E mais do que isso também, se ele começar a esticar um pouco mais os juros, diferente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, a alavancagem em crédito, principalmente da população, é muito alta, principalmente em cartões, né? Então, você vai começar a gerar um endividamento um pouco maior. Aqui, qual que é a cultura americana? Geralmente, ele refinancia a casa para pagar o saldo do ano inteiro do cartão e vai pagando uma segunda hipoteca, e é assim que eles vivem nessa alavancagem financeira. E esse aumento de juros começa a gerar uma maior inadimplência. Isso pode gerar um problema até um pouco maior do que efetivamente você ter uma pressão inflacionária que, no meu ponto de vista, já está numa tendência de baixa. Então, o Fed, eu acho que ele não aumenta mais para você tirar esse rating aí logo no começo do ano aqui, esticando um pouquinho mais o prazo para redução. Agora, vindo aqui um pouquinho para o Brasil, né? A gente teve essa produção industrial ficando estável, fechando 2022, aliás, né, com uma certa queda 0,7 ali, mas ainda um pouco distante do nível pré-pandemia. Na tua opinião, o que está faltando nesse nosso setor industrial aqui no Brasil para que a gente consiga se travar realmente e engatar, né, um movimento aí de progressão realmente, de alta, de recuperação? O Fabrício, até complementando... Por favor, Marco. Acho que é uma discussão, como economista, né? Que é uma discussão não de um governo, né? Assim, não é um governo... Esse governo, o governo anterior, mas é uma discussão do país, né? Dessa desindustrialização, esse movimento que a indústria, ela gera muito emprego, mas sempre quando a gente fala, né? Até que, Débora, a gente tem muitos exemplos de capital aberto, mas qual que é a indústria brasileira que a gente realmente se diferencia, que a gente realmente, nós somos competitivos, né? Talvez a gente conta aqui na palma da sua mão, a gente lembra o caso da Embraer, que é um caso clássico, né, de uma empresa de tecnologia, né, de aeronáutica, mas a gente lembra de poucos exemplos, né? Eu falei Embraer aqui porque é uma companhia de capital aberto, mas a gente lembra de alguns poucos outros exemplos, né? Mas a indústria, particularmente, também, em relação ao PIB, não deslancha, a gente tem poucas Embraer, né? Outros exemplos de Embraer na nossa economia aqui. Então, eu acho que é essa discussão, e vem, como a Débora falou, vem com um dado realmente decepcionante da indústria, mas é um dado pontual, mas a gente lembra que esse é um dado também decepcionante ao longo dos últimos 20, 30 anos de Brasil, né? Desse processo que a indústria realmente não tem uma identidade aqui no Brasil, né? O Brasil acabou ficando caro, né? Essa é a grande realidade para se produzir. O porquê que anima tanto o mercado quando se fala de uma reforma tributária. É um dos pontos que anima o mercado. Então, nós temos impostos em cascata, o custo para você ter hoje, principalmente folha de pagamento, ainda é muito elevado em relação aos outros países, a legislação trabalhista ainda é bem confusa, para você explicar isso para os gringos que trazem muito dinheiro para o Brasil, montam as indústrias. Então, o Brasil ficou, o país acabou, para ser na parte industrial, sucatizado, né? Não se teve investimento em tecnologia, são poucas as empresas, como você falou, Marcos, que são big techs no ramo industrial hoje,
Tá? Então, quanto o Brasil não resolver esse arcabouço fiscal e jurídico e dar mais segurança para você trazer um investimento de longo prazo, você também vai ter problema. Outro ponto, Marcos, nós temos que falar que é a parte de infraestrutura, né? Quando o Brasil começou a ter um pouquinho de crescimento, foram gerados aqueles gargalos de infraestrutura, que eu vejo que, no meu ponto de vista, o investimento do Brasil, antes de até você ter um investimento industrial mais forte, é um investimento de infraestrutura. Incentivar a geração de energia, incentivar portos, aeroportos, transporte, porque é isso que depois você ganha eficiência também quando se der uma acelerada na indústria. Então, quando você traz investimento para infraestrutura, são investimentos de longo prazo que você vai ter aqui dentro. Então, você vai tirar esses gargalos e gerar eficiência na indústria para você atrair mais investidores, principalmente para a indústria. Mas, se não tivermos efetivamente uma reforma tributária, não pensando somente em aumentar em tributo, uma reforma tributária real, né? Porque eu vejo que acabamos ali falando, escuto muito reforma tributária, em tirar um tributo maior, colocar um maior ainda e fazer... Não é isso, ter uma maior clareza em tributos, uma maior clareza como você vai distribuir esses recursos e até para você gerar uma maior clareza para o empresário conseguir investir no Brasil, tendo uma certeza que ele vai conseguir ser competitivo para aumentar a exportação de produto acabado. Uma coisa, algo que eu vejo ainda, né? O Brasil é um exportador basicamente de commodity hoje, né? Vimos na balança comercial que saiu em janeiro o quanto que a gente é exportador de commodity, né? E as importações vêm reduzindo cada vez mais. Importação é só produto acabado? Não. Importação, como o Brasil não produz grande parte de componentes para a indústria, a maioria deles são importados e muitas vezes matéria-prima. Isso mostra também uma preocupação com uma desaceleração da produção para esse ano também, podendo afetar o PIB também agora de 2023, certo? Uhum. Perfeito. Fabrício, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, o seu tempo, por ter aceito o nosso convite. Um ótimo final de semana para você. Espero contar com você aqui próximas vezes na nossa programação. Para vocês também, um bom final de semana. Vamos ver se a semana que vem é um pouquinho mais calma para a gente. Com certeza. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. E a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, seu Marco Saravalli vem com os gráficos aqui. Marco, quando você começou a falar, o pessoal já veio trazendo nomes. A gente precisa, aliás, definir esse nome desse quadro, porque o pessoal já nem precisou nem pedir. O pessoal já começou a deixar sugestão aqui. Na volta do intervalo, gente, a gente vai ter Marco Saravalli com os gráficos. Até já. PMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News, em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Estamos de volta, vamos agora às notícias internacionais. A Arauco, produtora chilena de celulose, papel e painéis de madeira, evacuou preventivamente a unidade de Nueva Aldea por causa de um avanço de um incêndio de grandes proporções que se alastra já na comunidade de Ranquir, no Chile. O fogo chegou ontem à noite no pátio de madeira da fábrica que produz celulose, mas, de acordo com a companhia, não ameaçava instalações industriais. A evacuação de todo o pessoal não essencial foi preventiva, segundo a Arauco. Essa evacuação preventiva da fábrica de Nueva Aldea, que pode produzir 1 milhão de toneladas por ano de celulose, beneficiam, por exemplo, as ações de Suzano, que operam nos destaques de alta do Ibovespa nesta sexta-feira, segundo os analistas do mercado. O incêndio pode causar um eventual desequilíbrio entre oferta e demanda global de celulose e pode refletir uma recuperação do preço da commodity com menor oferta. Segundo especialistas, também tem a questão da alta do dólar, que pode acabar beneficiando o setor. Inclusive, a Suzano está aqui, quase 3% de alta, 2,93% a R$ 46,34. Senhor Marco Saravalli, agora com seus gráficos aí para poder falar um pouco mais e repercutir sobre essa também situação de Suzano, né? Porque um incêndio como esse ninguém conta, né? Ninguém espera algo como isso acontecer, e celulose era uma coisa que vinha realmente na preocupação para o setor, né? Com certeza. Vamos apresentar um pouco daqui que a gente tem do setor de celulose e também particularmente da Arauco, né? E depois a gente segue no nosso quadro, que não tem nome ainda, que são os nossos gráficos toda sexta-feira. Até que eu publiquei lá no meu Instagram, né? Se você não me segue lá também, pode me seguir por lá. @Marco Saravalli, só tem um só. Cuidado com os fakes, né? E eu avisei hoje lá, toda sexta-feira eu estou aqui para falar não só sobre o fechamento da semana, mas também para informar sobre alguns gráficos que podem resumir um pouco do que está acontecendo no Brasil e no mundo e que pode realmente decidir, impactar a sua tomada de decisão de investimento, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre Arauco. Basicamente é o seguinte, pessoal, o que a gente tem aqui? Isso aqui é uma apresentação recente da Arauco. E a Arauco, sim, é um dos maiores players globais de celulose de mercado. Marco, o que é celulose de mercado? Basicamente é o seguinte, as companhias de papel, muitas delas não têm, né, a fonte de celulose. Vamos pegar o caso aqui da Klabin, por exemplo. A parte da Klabin ela produz para ela mesma, mas acaba sobrando celulose, ela manda para o mercado, ela manda para exportação. Isso é celulose de mercado. Tem algumas empresas, como é o caso da Suzano, né, como ela produz muito pouco papel, em grande parte, né, quase a totalidade, ela produz celulose para vender para o mercado. Então seria a matéria-prima. Pega a árvore lá, transforma realmente nessa celulose, nessa fibra, e você exporta. Geralmente as mais comuns são a fibra curta, a fibra longa, dependendo da origem da madeira. A Arauco, ela é uma grande representativa, né, é um grande player aí no mercado mundial de celulose de mercado. Então, grande parte de quem não tem essa capacidade de produzir a celulose acaba comprando, essas papeleiras comprando. Quem que compra? Grande parte, Europa e China, são dois players comprando, tá? Então a Arauco realmente é um grande player, e a produção aqui a gente tem todas as plantas. A produção dessa planta aqui, a Débora acabou de falar, que foi o caso desse incêndio nessa sexta-feira, é uma planta relativamente pequena, tá? Não é tão grande assim em relação ao componente da Arauco como um todo, tá? A gente consegue ver no próximo gráfico um pouco da composição total da Arauco em relação a esse volume de mercado, tá? Então, passando para o próximo gráfico aqui, a gente tem o quanto que é a produção, tá? Inclusive, essa é uma informação da Suzano. A gente tem aqui primeiro mostrando que o Brasil é extremamente competitivo em termos de celulose, mas o que a gente tem aqui? A Suzano é o maior player mundial de celulose de mercado, né? Ou seja, o maior fornecedor mundial, mais um que o Brasil é líder e muito forte, né? A gente exporta e produz muita celulose de mercado. Depois, então, a gente vem ali em terceiro, quarto, quinto lugar. A Arauco hoje está sem os novos projetos. A gente tem a Arauco ali com mais ou menos 3 milhões, na verdade exatamente 3,1 milhões de tonelada. A Suzano beira ali quase 11 milhões de toneladas de celulose de mercado. Então a Arauco é um grande player, é muito relevante. Então quando acontece um acidente como esse, né, uma fatalidade, você para a produção. Mas lembrando, né, é uma planta que representa uma parte
desses 3 milhões aqui de toneladas da Arauco, tá bom? Então é representativo, mas eu acredito que não seja um impacto tão grande, porque usualmente quando acontece esses incidentes, né, é por precaução, é parada a planta ali, a produção, depois ela vai sendo normalizada ao longo do tempo. Então a gente pode ter realmente um impacto, né, no preço de curto prazo, mas pode ser que não seja algo relevante, não seja perene, não dure muito, tá bom? Então aqui a gente tem o tamanho da Arauco total, mas lembrando que aquela planta representa uma fração ali da produção da Arauco. Hoje a Arauco é mais ou menos o 5º maior player mundial de celulose, isso sem contar com os novos projetos, as novas expansões, tá? E aí, por terminar, a gente tem mais um gráfico aqui para a gente entender um pouco do movimento, né? Para saber o que a gente tem aqui na celulose, e depois a gente vai, na sequência, já continuar o nosso programa dos gráficos aqui, tá? Então, se puderem passar para mim o próximo gráfico, a gente tem aqui qual que é a situação da Arauco particularmente, tá? Então, a Arauco, ele é um grande player. Nesse gráfico aqui é uma apresentação da Arauco do último trimestre, do terceiro trimestre de 2022, e aqui já contempla a expansão, uma das expansões, uns projetos específicos da Arauco, tá? Então ela mostra que realmente a Suzano é a maior, e segundo a Arauco, depois desse mapa, né, que na verdade é um nome de um projeto da Arauco, eles vão passar para 5,2 milhões de toneladas de celulose de mercado, tá? Então a Arauco realmente é um grande player, vai se tornar na verdade o segundo player mundial, né, só ficando atrás da nossa Suzano, da nossa empresa aqui brasileira, tá certo? Então, dúvidas em relação à celulose, esse é o impacto, tá? Para a gente aqui vai ser um impacto, realmente pode ter um impacto em preço no curto prazo, esse incidente, mas para a gente aqui acho que talvez não justifique. Talvez justifique muito mais essa preocupação em relação ao câmbio do que em relação a esse acidente particularmente. Mas somando nessa sexta-feira, pode ter algum impacto, mas realmente ele é relativamente pequeno e ele tende a ser relativamente curto em relação à celulose, tá bom? Então esse é o tamanho do impacto da Arauco, dessa planta no mercado global de celulose, tá bom? E agora a gente vai para o nosso querido, né, programa aqui de gráficos da sexta-feira, ainda sem nome, né? Ainda não foi batizado. Um dia ele será batizado, a gente terá uma vinheta bonitinha também para ele. Toda sexta-feira aqui na VMC News, alguns gráficos para a gente entender. Como a gente está falando aqui com o Fabrício, falamos com todo mundo, pessoal, o que aconteceu a partir dessa quarta-feira, né? Lá no Fed, lá nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a reunião do dia 1º de novembro de 2023. Caramba, Marco, isso aqui já é a bola de cristal? O que o mercado vem precificando na reunião de 1º de novembro de 2023, tá? Lembrando hoje, a gente está caminhando por uma faixa aí entre 4,5% e 4,75% lá nos Estados Unidos, devendo chegar a 4,75%, 5%, enfim, a gente deve chegar num patamar na próxima reunião de março, tá? Então a próxima reunião de março deve ser o pico de juros nos Estados Unidos. Então a gente mantém em maio, junho, julho e setembro, tá? Esse patamar, esse pico de juros, e o mercado começou a precificar hoje, tá? Eu peguei esse gráfico hoje pela manhã, 36% de chance de ocorrer uma queda de juros nos Estados Unidos a partir já de novembro desse ano. Então, provavelmente, o que o mercado começou a ler? O recado do Fed. Tudo bem, estamos realmente num patamar muito alto, mas a inflação começa a dar sinais positivos e a gente começa a ter uma redução ainda esse ano de 2023. Isso é muito bom para a Bolsa, isso tem ajudado a impulsionar as bolsas nos Estados Unidos e no mundo, tá? Então, se você está fazendo investimentos no exterior, isso aqui é determinante, isso aqui é muito relevante para você entender. Então o mercado começa a precificar uma redução da taxa de juros, tá? A gente tem hoje ainda um cenário bastante dividido, cerca de 29% acredita numa manutenção de juros, mas o mercado já começou a precificar uma maior probabilidade, o cenário base, 36% de começar a ocorrer a redução de juros. Então a gente vai até a faixa de 4,75%, 5% na próxima reunião de março e começa a cair em novembro a taxa de juros. Isso é o que está no preço, que está na curva de juros nos Estados Unidos nesse momento, tá? Passando para o próximo gráfico, a gente tem outras informações aqui muito relevantes para vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui? Marco, a gente está vendo uma entrada muito forte de recursos no Brasil e no mundo, né? A gente está vendo realmente o estrangeiro e começa a se falar, não, mas realmente é um movimento de Brasil, estão gostando mais desse governo, não estão gostando, né? O que está acontecendo com o estrangeiro? Realmente a gente tem aqui uma entrada de recursos desde o dia
22 de outubro, né, uma informação, um gráfico disponibilizado pela B3, mas compilado aqui pelo Merrill Lynch, mostrando que desde 22 de outubro a gente tem uma entrada acumulada de 36 bilhões de reais, né, pelos investidores estrangeiros, aqui somando todos os valores, tá? Então aqui não é só investimento à vista, então pode ter follow-on, pode ter futuros aqui, 36 bilhões de reais desde ali no meio das eleições, né, entre o primeiro e segundo turno do ano passado, tá? Essa última eleição. Então realmente os volumes têm sido muito fortes. Mas vamos dar uma olhada nos próximos gráficos para a gente entender aqui um pouco também do que está acontecendo no mundo. A gente começa a ver, inclusive esses são os dados atualizados dessa última semana, ou seja, dos últimos 7 dias, que na verdade o mercado emergente, ou seja, todos os países emergentes, estão sendo beneficiados com essas entradas de recursos, né? Então realmente a gente tem uma entrada de recursos, né, só nessas últimas semanas muito fortes. Quando a gente fala de emergentes, a gente está falando de América Latina, estamos falando de alguns países asiáticos, então o mundo todo está sendo beneficiado, até porque, Marco, por que está vindo para o Brasil, tá? Aqui na Bolsa? Por vários motivos, mas talvez o principal motivo é também porque a gente teve um rebalanceamento dos grandes fundos, né, dos grandes índices, como a gente viu, por exemplo, o caso da Americanas, né? Marco, a Americanas pertencia ao Ibovespa, sai do Ibovespa, isso naturalmente os investidores vão realocar nas demais ações. É o que acontece, por exemplo, com a Rússia. A Rússia deixou alguns índices ao longo do ano passado, né, até por motivos de guerra, enfim. Quem os últimos 2, 3 gráficos, que são informações muito relevantes, que é uma preocupação que eu tenho a partir também do resultado do Bradesco lá no terceiro trimestre e a partir do resultado do Santander nesse trimestre, nesse último quarto trimestre. Para mim o resultado foi desastroso do Santander, trouxe preocupação, só que o mercado, na minha opinião, ainda não colocou muito na conta, tá? Não é só o caso Americanas, mas se a gente olhar na margem, a gente vê alguns pontos de piora nos resultados do Santander. Eu fiquei relativamente desconfortável, até esperava uma reação pior, né? Mas basicamente essa é uma informação relevante que pode até mostrar que alguns setores que parecem estar baratos, se a gente fizer uma revisão e colocar realmente essa projeção, vou mostrar que não estão tão baratos assim, que pode ser até o caso do setor financeiro aqui na Bolsa. O que acontece? As receitas, né, essa linha um pouco mais escura, esse aqui também é um gráfico do Merrill Lynch, as receitas não estão sendo revistas para baixo. Então, o mercado está acreditando que o Bradesco, que o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil vai continuar com as mesmas receitas, né? Ou seja, a minha projeção está correta. Só que a partir do terceiro trimestre, da divulgação do terceiro trimestre, inclusive do Bradesco, né? E agora com a revisão do Santander e outros bancos que vão sair, os analistas estão revisando muito para baixo o quê? Os lucros do banco. Então, naquela relação PI, mas o PI do Bradesco está de 4 vezes, né? De 5 vezes. Estou chutando os números aqui. Mas a hora que você revisa o PI, fala assim, não, o lucro não vai ser 5 bi, vai ser 2 bi, automaticamente esse PI, esse preço, mostra que realmente não está tão barato assim. Então a gente está tendo uma revisão contínua, constante da lucratividade dos bancos do setor financeiro para baixo ao longo desses últimos meses, principalmente depois daquele resultado muito fraco do Bradesco lá no terceiro trimestre e agora acelerando também com o resultado do Santander. Então essa é a minha preocupação, mostrando talvez que alguns setores não estejam tão baratos, principalmente o setor financeiro, que tem um peso muito grande do Ibovespa, né? E para terminar aqui, a gente acha que tem mais um último gráfico aqui, uma última informação, né? Então acho que era essa a última informação. Então só para confirmar com a produção, tá? Então a gente falou aqui para explicar um pouquinho de Suzano, o que é Arauco, o peso da Arauco hoje, tem um efeito, mas para mim acho que é um efeito marginal. Talvez explique muito mais o câmbio hoje do que o efeito da Arauco. A Arauco pode trazer um impacto na oferta global, mas acho que é momentâneo e um impacto relativamente marginal. E vimos também alguns efeitos aqui para o que o mercado está precificando juros e também o que o mercado vem colocando aí na lucratividade, sobretudo na lucratividade dos bancos, tá bom? Então lembra, pessoal, nosso quadro aqui na sexta-feira, toda sexta-feira, mas ainda não tem nome, então deixem seus nomes aí no chat, a gente não escolheu ainda, né? A Débora vai selecionar depois, a gente pode fazer um quiz ali no Telegram, né? Para todo mundo votar, mas toda sexta-feira aqui eu vou estar aqui por volta das 5 horas, né, Débora? Mostrando aqui um pouco dessas informações que realmente importam, né, podem ser decisivas para a sua tomada de decisão do seu investimento.
Olha aí, muito bom. Depois eu vou anotando aqui a sugestão da galera. Eu vou continuar com as notícias internacionais por aqui, lembrando que hoje a gente ainda tem análise técnica, tá? Então não sai daí, continuando a nossa programação, tem muita coisa para poder rolar, mas vamos lá. Notícias dos Estados Unidos agora, falando sobre o Departamento dos Estados Unidos, sobre o departamento, né, que adiou a visita, na verdade, do Antony Blinken a Pequim. Isso depois que autoridades americanas identificaram esse balão de reconhecimento chinês no céu do país. Agora não tem mais uma data de previsão, né, para que essa viagem aconteça. Ontem, nos Estados Unidos, foi notado esse balão sobre Montana, após ele ter passado por ilhas no Alasca e também pelo Canadá. O Pentágono enviou jatos e, em dado momento, considerou derrubar esse balão, mas desistiu pelos riscos às pessoas em solo por causa dos destroços, caso isso fosse feito. O Ministério das Relações Exteriores da China negou que o balão fosse um veículo espião, mas disse sim que era um balão civil voltado primeiramente para estudo meteorológico, que havia perdido seu rumo. A chancelaria chinesa disse em nota que a China vai continuar a se comunicar com os Estados Unidos para lidar de modo apropriado com essa situação tão inesperada. E ainda falando sobre os Estados Unidos, o relatório de emprego do país que foi divulgado hoje mostrou que as contrações amplas em todos os setores foram lideradas por lazer e hotelaria, serviços profissionais e empresariais e assistência médica. O emprego do governo aumentou mais desde julho, refletindo o fim da greve da Universidade da Califórnia. A gente até falou um pouco mais sobre isso hoje, durante o período da manhã, com Will Castro Alves da Avenue, na programação da BMC News. Os números destacam a resiliência do mercado de trabalho, apesar do aumento dos juros, né? Retração na demanda do consumidor e também incerteza generalizada. A demanda por trabalhadores continua superando a oferta, ameaçando manter o crescimento salarial forte e aumentar ainda mais a inflação. O Fed disse ser fundamental aliviar os ganhos salariais. Hoje o payroll também mostrou que o salário médio por hora aumentou 0,3% dentro da margem esperada e 4,4% ano a ano. No início da semana, outras medidas mostraram moderação no crescimento salarial, como o índice de custo do emprego e também o custo unitário de trabalho. Os pedidos de auxílio-desemprego permanecem historicamente baixos. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, a gente tem análise técnica. Vamos fazer esse fechamento semanal aqui do índice Bovespa. Então não sai daí que a gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. A gente fazer agora análises gráficas com ele, seu Gilberto Coelho, que é analista técnico da XP Inc., já está aqui para poder falar com a gente. Gilberto, boa tarde para você. Vamos lá, vamos fazer esse fechamento de mercado, esse fechamento da semana. Ótimo. Estão me ouvindo bem? Você. Tudo tranquilo? Te ouvindo bem. Ótimo, maravilha. Vamos começar então com Vale. esse... ele que está aqui para participar junto comigo desse fechamento toda semana, toda sexta-feira. Pois é, mês passado a gente fez uma live, né, que a gente fez um long and short. Era Gerdau com Klabin que a gente tinha montado, não? Você lembra que a gente montou Era, acho que é siderurgia contra papel celulose, né? Eu acho que botei Gerdau contra Klabin. Eu fiquei com isso na cabeça, tentei lembrar o par aí, mas vamos, daqui a pouco a gente olha isso aí, né?
O par deu bom, mas se a gente olhar hoje, não, né? Então melhor não olhar hoje, mas o histórico tá bom. Eu acho que hoje tá dando reentrada, né? Ele voltou um pouco esses últimos 10 dias. Gerdau tá uma das maiores altas aí da Bolsa hoje. Tá bonita aí a Gerdau. Vamos ver. Tá com a carinha boa. Eu vi ali teu programa agora há pouco, você falando delas, das Klabins e companhias ali. Exato. E no mais aí. Não vamos falar de incidentes e acidentes, né? Até porque é uma notícia triste, né? Mas Suzano tá sendo beneficiada. Mas eu acho que é pontual. O setor esse ano acho que vai ser ainda um setor de sobreoferta que a gente chama, né? Ou seja, vai ter capacidade sobrando. Mas essa notícia aí está ajudando a puxar Suzano hoje. Mas vamos lá, Giba. Prazer estar contigo aqui de novo. Vamos lá. Prazer é meu, pessoal. Que você estava falando aí do setor de siderurgia, né, do que você estava olhando e que realmente aí está melhor hoje. O François Martins, ele tinha pedido aqui mais cedo para a gente falar um pouco sobre perspectiva para a CSN Mineração. Então vamos trazer essa análise aí para o François? Semin. Vou compartilhar aqui minha tela com você. A Semin, mineração, verdade. Semin. Compartilhar a tela, tá? Vamos lá, turma. 1, 2, 3 e o gráfico. Tamo lá. Olha aí, ó. O papel teve uma alta significativa, né? Ele andou meio de ladinho ali de julho para novembro e depois veio o grande rally, né? Ela tá em tendência de alta, deu uma corrigida pequena. A princípio ainda tendência de alta, né? Não ficaria assustado com essa correção. A gente traça aqui um canalzinho de alta e o medinho de reversão seria se perdesse aqui, ó, 4,55. Esse seria o ponto de último suporte para a Semin. Por enquanto, não há como negar, o viés ainda é positivo, por mais que pareça esticado. Eu vou dar um zoom aqui no gráfico para trás, para a gente não ver que isso aqui é um topo histórico, né? Essa estrutura de correção ainda projeta quase R$ 7,00, 6,90. Vou botar aqui o gráfico mensal, olha aqui, ó, ela tem um topo vindo de 8,66, então não é máxima histórica, longe disso, ela tem espaço ainda para novas máximas, né? Quando a gente olha o gráfico mais longo, a gente tem essa visão melhor aí para a Semin 3. Beleza. O que mais que a turma quer ver? Tá me ouvindo, Giba? Vamos lá, além de CSN Mineração, vamos dar uma olhadinha também na Vale, já que a gente vem falando aí, né, sobre o setor, Vale que sempre tem um peso aí bem significativo no índice Bovespa. Voltado para os R$90. A Vale hoje, já está aí na tela. Ela 88,90 agora, a Vale. Ela fez um topo triplo aqui nos R$100. Vamos dar um zoom para o pessoal que está acompanhando a gente enxergar melhor. Esse é um gráfico semanal da Vale, é recorde histórico, né, diferente da Semin, que ainda tem chão para galgar. Ela bateu aqui 3 vezes essa região e sentiu o golpe. Na análise técnica, a gente diz que quando tem um topo triplo, a correção do triplo ela é muito forte. Então, pela análise técnica, eu ficaria muito preocupado com o Vale. Não tanto com o Semin, mas muito com o Vale. Ela poderia tomar uma paulada aí, né? Se for pegar a proporcionalidade das últimas quedas, ela voltaria aqui perto dos 65. É muita coisa, mas é o que esse gráfico aqui mostra pra gente. Dá um medinho. O que mais? 65 pega pesado, hein, Giba? É um gráfico semanal, pegando essa estrutura aqui de longo prazo. Ela já fez isso 2 vezes. E não é um espaço tão grande de tempo, né? 2021 ela foi lá no topo e voltou para 57. Início de 2022 ela fez a mesma coisa. E olha, ela gosta de fazer esse início de ano, hein? Sell em May, go away, será? Dólar caindo, a receita dela é dólar. Vai nessa. Não duvido nada. Eu posso trazer mais um aqui do nosso chat. Aí eu quero aproveitar você e o Marcos Saravalho juntos, porque aí um pode trazer um lado fundamentalista, o outro trazer análise gráfica. Eu acho que faz um bom casamento nessa história. O Vinícius Portelo, ele tinha pedido aí para poder a gente falar um pouco. Ele fala assim, ó, positivo vai surpreender com a divulgação no 4º trimestre de 2022? Começa com o seu Marcos Saravalho e a gente traz aí então um gráfico aí de positivo para a gente dar uma olhada com positivo é uma boa, hein? Eu até sempre, né, escutar a opinião do Giba é sempre bom, mas em termos de fundamentos eu gosto, né, nesse preço.
Eu acho que tem uma simetria grande. É lógico que é difícil a gente entender ainda se teve ou vai ter algum impacto da Americanas, porque lembra que é uma empresa que tem uma parcela relevante de varejo, ainda não é total, mas é uma empresa que tem uma parcela relevante, e uma parcela do varejo é distribuída via Americanas. Então tem um impacto sim. Agora, o resultado do quarto trimestre deve ser um resultado bom, deve ser um resultado bem recebido pelo mercado, e para a gente acho que é um bom ponto de entrada. Para a gente diz assim, em termos fundamentalistas, que não necessariamente a gente tem a mesma opinião aqui, mas a gente acredita que tem uma assimetria, ou seja, tem mais upside nesse nível de preço positivo do que downside, mas é importante ouvir a opinião do Giba aqui, que é nossa estrela guia aqui nesse momento. Simbora aí, Giba. Eu gosto muito, Marcos, de juntar a análise gráfica com fundamentalista, né? É sempre uma combinação muito positiva, né? E quando a gente fala de positivo em positivo, tem um cacófago ali, né? Vocês que são jornalistas entendem melhor isso. Mas sim, graficamente é o contrário da Vale, né? Ela já fez ali teste de topo, já caiu, já veio buscar a linha de tendência. A gente chama essa linha aqui, eu vou botar um pouco mais ressaltada aqui para o pessoal dar uma olhada. Olha, essa linha de tendência aqui, ela é bem importante, já bateu 1, 2, 3, 4, está perto aí da quinta vez, espero que não perca, ainda está acima da média de 200, que é a linha amarelinha, então são duas barreiras bem fortes aí para positivo. Em termos de momentum de entrada, né, você pensando em Warren Buffett, né, comprar mais boas ações a bons preços, né, quando caem, então me parece que é uma oportunidade, como muitas ações aí no Brasil, né, sofreram demais, tiveram quedas de 80%, 85%, 90%, e algumas empresas muito boas. Então a gente pode estar aí num campo de mineração de papéis na B3, importante, eu acho que a Positivo está entrando um pouquinho nesse cenário também. Então, tendência de alta, caiu bastante, está perto de suporte, parece uma boa entrada pela análise gráfica, sim, eu gosto. Boa, então estamos de acordo aqui em positivo, né? E é engraçado que até olhando para o gráfico aí tem... Quando ela é aquele papel que quando resolve engatar uma alta, é uma alta de uma vez só, né? Sim, tivemos 2 rallies, né? Bem na época da Vale, né? Início de 2021 e esse último aqui de junho para agosto, né? Provavelmente algum resultado ali, alguma mudança no guidance, alguma coisa ali deu um gás nela. Depois se volta. Marcos Aravalho, vou deixar você fazer sua consultoria agora. Não, acho que é importante primeiro privilegiar quem está no chat aqui, né? Principalmente quem está sempre nos prestígios de sexta-feira, essa hora, sim. Bem-vindos aí. Então vamos. Porque tem uma lista e vai, ó. Começando então pelo Agro, Helder. O Helder está aqui com a gente todo santo dia, então ele merece aí também. Agro 3. Setor de agro. Vamos lá, agro. Grande Helder. Brasil é pop, Helder tá com a agro gente, é pop. Aliás, eu sou um fã de agro a vida inteira, né? Eu acho que commodities, independente de ser gráfico ou não, sempre falta comida porque a população não para de crescer e a terra é a mesma, né? A gente melhora a eficiência, mas o sufoco vai acontecer em algum dia, né? Tendência super de alta, né? Inclinação aqui da média de 200 muito tranquila, suaves, ela já tem alguns rompantes de alta, só esse pedacinho aqui que ela machucou um pouquinho. Aí vou deixar com o Saravalho explicar se tem alguma explicação, alguma preço de commodities, alguma queda, acho que talvez retração da China, né, que é aquele fechamento mais severo que eles tiveram, talvez tenham consumido menos, mas já está com a abertura de novo, deve estar retomando altas, né. Essa figura aqui, ela não chega a ser um topo triplo, é um topo duplo, e a expectativa aqui é de rompimento, porque todas as médias estão empinadas para cima, 21 e 200. Ela superando ali o 31,93, faria o que a gente chama de pivô de alta com expansão de Fibonacci para cima. Olha que coisa linda, né? Ela projetaria ali de 39 até 50 pratas essa Agro 3, pensando aí 3 meses, o primeiro objetivo seria um proporcional razoável e pensar até final do ano, quem sabe bater 50. Vamos ver, essa Agro tá linda. Não tem nenhum sinal de reversão de baixa. Eu gosto, dou meu joinha nela aí. BMC Charts, na sexta-feira, o C de Charts, ó. Já tava pensando no nome, ó. Boa, boa mesmo.
Ô, Giba, vamos entrar no setor de petróleo? Prio 3 é um outro pedido que a gente tem aqui no nosso chat do Perrone. Prio que acaba sempre sendo um grande questionamento do mercado, né? Petrobras, Petri ou Prio, né? Sempre tem esse questionamento. O sinal aqui no gráfico semanal, por enquanto, não é dos mais agradáveis no curtinho prazo, tá? Essa semana, por acaso, ela está começando a dar sinais de correção. Ela trabalhou em topo de banda de Bollinger. Ela já bateu 1, 2, 3, 4, bateu a 5ª vez. Geralmente, quando ela bate banda de Bollinger, ela volta um pouquinho abaixo da média de 21. É um padrão desse papel. A última vez ela chegou a triscar 21 e subiu de novo. Então, aparentemente, ela vai dar uma triscadinha aqui no 34,5, 35. Tem chance grande de perder o 35, mas depois voltaria a subir. Então, é aquela... cai um pouquinho, né, que nem o sapo, né? Agacha para poder pular. Então ele está com um cara que vai dar uma recuadinha para depois dar outro salto de novo. Assim, para quem está no longo prazo, posicionado, deixando lá no BTC para ganhar aluguel, eu não vejo assim maiores problemas. A preocupação ficaria somente, ela está 40, né? Se perdesse o R$ 32,19, aí eu ficaria preocupado. Mas os indicadores de curtinho prazo falam assim, ó, vai tomar um calor agora, não deve subir pelas próximas 2, 3 semanas não. Aqui deve dar uma escorregadinha. Perfeito. Olhando agora para varejo, Pets aqui, que o Vanderlei que está dando uma pedida para a gente. Faz tempo até que a gente não dá uma analisada no papel de Pets, hein? Ele está em tendência de baixa, ele fez um movimento em 2 semanas de correção e ele tocou a média de 21 dias como resistência. É muito difícil ele passar da média e quando passa muito pouco e depois cai de novo, tá vendo? Esse comportamento aqui é muito descendente. E eu diria que, olha, eu vou botar até um zoom aqui, ele não passa nem um fio de cabelo entre a máxima que ela fez, né, aqui em cima, e a média de 21 e já começa a descer essa semana. Aparentemente, cumpriu o rallyzinho de alta e já deve voltar para quedas, tá? Não é uma figura gráfica nem um pouco bonita no gráfico semanal, e aqui o gráfico diário, né, cada barra um dia. Um fechamento hoje abaixo de 7,23 já seria um primeiro sinal de realização, mirando aqui uns 6,50, 5,90, não está com a cara muito boa no curto prazo. Para ele não ficar assim, chateado comigo, vamos supor que ao longo das próximas semanas ela consiga fechar acima de 7,90. Esse é o ponto-chave dela. Acima de 7,90 fechamento, ela reverte a tendência dela para alta. Então fica só de olho nesse ponto. Por enquanto, o cenário é de baixa e deixa o ponto de reversão aí acima dos 7,90. Perfeito. Tem um pedido aqui, ó, deixa eu só para atender, deixa eu ver quem que tinha falado. O Sandro tinha pedido VEG. Ele colocou várias vezes até, Débora. Sandro, verdade, está aqui o Sandro. E aí, até uma brincadeira, até perguntar, quem está no chat aqui, eu perguntar para o Giba também. Estava almoçando com um amigo meu, o gestor, e a gente estava discutindo assim, Giba, assim, qual que é a empresa brasileira, isso não tem prazo, né? Não tem vencimento, mas que vai ser a primeira empresa brasileira, e vale para a Débora também essa pergunta, a primeira empresa brasileira a bater o valor de mercado de R$1 trilhão, né? É lógico que a gente vai acabar indo... Apple brasileira, né? Qual que vai ser... Qual que vai ser a empresa brasileira que vai bater R$1 trilhão? Talvez a Vale que a Vale foi a máxima histórica, né? Depois que ela bateu qual a empresa brasileira histórica que chega primeiro em R$1 trilhão? Eu não vou estar vivo para ver isso, duvido. Débora, chat, quem está aqui no YouTube e Giba. Se for Petrovale, cara. Eu acho assim, se for Petrovale, não vejo muita alternativa, não. E sabe que resposta a gente chegou? Uma Tesla brasileira. A gente chegou na VEG. Conclusão. Pode falar. É mesmo? A VEG. Nossa. E ela vale bem menos do que isso, né? Muito longe. E bem menos do que vale do que outras ações. Sim, a bolsa nossa não vale isso, né? A bolsa inteira nossa não vale isso. Mas VEG é uma candidata. Mas para que ano? 2100 e... Não, 100 anos. Porque tem uma parte... a gente não vai ver isso. A não ser que, a gente tenha uma inflação super gigante para bater trilhões de novo, né? Se a gente virar uma Venezuela, quem sabe daqui a 5 anos já vale R$1 trilhão. E tem um segredo também, porque parte
parte do patrimônio da VEG é dolarizado, né? Então, assim, se a gente tiver uma desvalorização muito grande da nossa moeda, a VEG chega também a um tri mais rápido. Só que o dólar não para de cair, né? Tá indo do outro lado, né? Tá piorando. Não, no curto prazo, já tá aí perdendo 5, eu já tô pensando em comprar meus dólares para viajar em julho, quero visitar o MIC, já vou garantir logo, antes que vá para 6. Daniel Bruno Seron aqui no chat que falou vai. que VEG é da terrinha dele. É orgulho, Pessoal... VEG é sensacional. VEG é sensacional. Muito bom, vamos visitar o Daniel e a VEG. Olha esse gráfico que bonito, né? Para você que adora uma análise fundamental gráfica, olha isso, cara. Tá projetando 52, 53, tá na base do canal, tá em cima da média de 21. E quando a gente fala em momento de entrada, né? Quando a gente consegue traçar um canalzinho assim, esse seria o momento de uma compra com uma relação de retorno-risco atraente, porque ela projeta 53, o topo aqui do canal, e se der errado, você pode fazer um stop curto, se quiser estopar, né? Que VEG é uma ação que geralmente a gente compra e carrega. A média de 200 dela está passando muito lá embaixo, ou seja, mesmo que ela tomasse uma pancada para 28, ainda não perderia a tendência principal de alta dela, né? Só seria um sinal de correção para um novo ajuste. Mas esse é o tipo do papel que você compra e deixa lá no BTC, não esquenta mais a cabeça, né? VEG realmente é sensacional. Já que você falou do dólar, o Giba está pensando aí já em visitar o MIC, deixa eu ver como é que está a sua projeção no gráfico aí do dolinha, para ver se eu animo também para visitar o MIC. Aqui o dólar futuro aqui, ó. Ele tá, por enquanto, aqui, ó, fundo triplo, né? Aqui não conta, é um só, subiu, voltou 2, foi lá em cima em julho do ano passado, 6 meses aqui que ele vem, dando susto e, ó, bateu ali 4,963. Foi hoje, né? Depois que ele rasgou. E olha aqui qual era a mínima lá atrás, 4,968. Gente, é o mesmo preço. Fundo triplo no dólar. Eu quero aproveitar esse fundo triplo para comprar. Geralmente os repiques de fundo triplo, ao inverso das quedas de topo triplo, né, são movimentos de rally bem fortes. E normalmente maiores do que o duplo. Aqui no duplo ele deu um rally de 800 pontos de dólar, 16%. A princípio passaria dos 20% essa alta aqui. Tomara que não. Eu ainda não comprei os dólares, segurei. Dá uma segurada, né? Volta, volta aqui. O Daniel Bruno também pediu pra gente ver o Bradescão da Massa. A gente sabe que o setor de bancos, né, foi bem... Bradescão da Massa. Ele falou, o dólar tá barato pra caramba, né? Aparentemente sim, né? Tá aqui, A gente não vê o dólar nesse nível desde 2020 aqui, ó. Não. Bateu ali, mas 2020 para trás. Exato, não cai, para ficar lá para trás mesmo. Não cai desde 2020. Meio do ano passado tinha conseguido romper só os 5, mas não conseguiu ficar e voltou, né? Esperamos 3 anos para poder comprar o dólar nesse nível. Olha que lindo. Bradescão, vamos ver. Como é que saem os resultados? Essa semana sai Bradesco, semana que vem já. Acho que Itaú era dia 7, né? Muita gente nessa expectativa desse resultado, né? Deixa eu ver o resultado do Bradesco aqui. Eu não vou nem te contar, o Giba, mas já falando entre nós aqui, o pessoal do chat não está nos ouvindo, mas no outro resultado a gente entrou vendido em Bradesco. E esse? Terceiro tri. Funcionou bem. É insider esse, não? Não, é simplesmente assim, porque tinha saído o resultado do Santander e foi muito ruim. E eu falei, o Bradesco costuma ser pior, né? E foi muito pior. Tem um vídeo num site de análise gráfica lá fora, Investopedia, que chama o Dead Cat Bounce. É uma figura gráfica de baixa. E ela geralmente é isso aqui, uma despencada, e os investidores vão fazendo médio, né? Porque acho que o papel é bom, tenta comprar e cai de novo, a turma faz mais médio, aí começa a subir um pouquinho com os médios, aí começa a cair de novo, quando puxa abaixo do último fundo, é o stop dessa turma toda. Imagino que vai acontecer, se todo mundo que está comprado estopar, né? Vai ser um funil pequeno para tanta gente vendendo. Então, essa figura aqui, dessa viradinha assim para baixo no fundo, costuma ser esse Dead Cat Bounce. Ele já deu o primeiro sinal de queda ao perder uma mínima anterior, foi o 14,19, e agora tem um próximo ponto, né, de vendas
o impulso de quedas, perdendo 12,97. O alvo na casa de 10,50. Se vier ruim, certamente o mercado vai bater e batendo deve chegar perto desses 10,50. Para salvar o Bradesco no gráfico, teria que fechar pelo menos acima do 15,41 e de preferência superando essa linha cinza que é a média de 21 dias. Então, por enquanto, o Warren Buffett eu acho que vai ficar só olhando também, ele não vai comprar ainda não, ele vai esperar acabar esse delicate bounce ou furar esse fundo e voltar a fechar acima para anular a figura, mas hoje não é nem a faca caindo, né? É a bigorna despencando, né? Quanto tempo que eu não falo bigorna? Tão bom falar isso. Ô, Giba, o Rodrigo Lopes, ele tá pedindo aqui o setor de elétricas, ele até citou algumas, ele fala assim, olha, pode ser Elet 3 ou Engie também. Elet 3 ou Engie? Vamos ver aqui que estava diferente. Ontem alguém falou, a Elet 3 é boa. Sei lá, pelo gráfico semanal tá bem complicado. Ela começa a formar uma tendência secundária, né, que é contra essa principal, mirando forte a média de 200. Ela deve chegar aqui perto dos 35 e a gente chama isso aqui de hora da verdade, tá? Se ela perdeu 35, ela perde média de 200 e a LTA, e o certo seria ficar fora do papel. Ele, por enquanto, está caindo, tem que esperar cair, testar um fundo e depois virar para cima para a gente pensar numa compra. Nesse momento ela está muito feia, fechando a semana perto da mínima, uma barra de baixa bem grande, então não parece ser nem um pouco agradável estar hoje com Elet 3. E a outra é Engie, né? Engie, no caso de Engie. Engie 11, tem mais liquidez. A Engie 11 vive um caminho diferente, ela já teve aqui algumas quedas, mas geralmente ela bate a média de 200 volta, bate a 200 volta, bate a 200 volta, e ela já bateu a 200, a princípio volta. Não pode perder esse fundo aqui, vamos traçar a última reta. Ela está com suporte no 38,90, 38,80. A princípio está em ponto de compra, né? Não sei se ela é tão boa pagadora de proventos. Teve um provento aqui em agosto, dezembro do ano passado, agosto, dezembro, ela faz uns 2 por ano, né? Eu não sei como é que é essa divisão dela de dividendos, mas normalmente as elétricas são boas para você comprar, esquecer e ficar pensando em dividendos, né? E não muito na variação dela no mercado. Tô certo ou tô errado aí? O Saravari ainda tá aí ou já fugiu? Tá aqui. Perfeito. Ele tá aqui mais ou menos isso, né? Exatamente, tá. Colocações perfeitas como sempre. Ô, Giba, já tá chegando o finalzinho aqui do pregão, né? Vamos dar uma olhada então nesse índice Bovespa. A gente começou já falando aqui dos papéis. Índice Bovespa que furou os 110 e agora tá indo buscar, sabe-se lá o quê? Os 104, 103 mil pontos aí agora? Você acha que esse mês de janeiro foi só... É uma figura complicada. Ele começa rasgando, né? Janeiro é normal subir bolsa, né? E eu acho que o pessoal não estava muito animado em subir em janeiro com essa eleição, para o PT, mas mesmo assim a bolsa subiu e parecia que não tinha amanhã, né? Que fluxo foi esse de janeiro? E hoje é que começou a pesar, né? Um pouquinho ontem, né? Deu um ar da graça à venda ontem e hoje começa a pesar. Eu diria o seguinte, graficamente falando, ela está indefinida. Tem que esperar agora o que os búzios gráficos vão falar. Ela tem uma linha de tendência de baixa que está sendo respeitada e uma linha de tendência de alta também respeitada. A média de 21, que geralmente faz a defesa de curto prazo, foi perdida. Então, assim, um insightzinho hoje, Giba, você com uma arma na cabeça compra ou vende? Hoje eu sou vendedor de Bovespa, por causa dessa perda aqui dos últimos suportes. Mas não é uma venda que eu falo assim, não, é para vender e ficar descoberto, vender tudo. Não, é uma venda que pode ser de uma semana ou duas. O perigo vai ficar na perda aqui dos 101,600, que é o último pivô no semanal. Esse 101,600 que vai ser o ponto de briga aí do mercado. Se perdido, aí a gente vai começar a falar, vamos vender o que hoje? Né? Preparar listinha de vendas. Ou comprar aquilo que é redeado em dólar, provavelmente. Eu tenho que comprar o dólar, cadê o doleiro? Onde é que ele tá? Não comprei ainda. Indefinido, a gente não consegue chegar a um ponto, né? É levemente baixista para essa semana. Não dá para ver outra coisa, não. Vai dar briga na família, né? No final de semana, mas... né? Essa polêmica aí. Sou comprador... mas uma essa coisa até que manchete, sim. né, Débora?
Isso é. Não, a gente não pode esquecer que Selic é 13,75, para que você vai ficar se expondo muito em bolsa, né? Quando estava 3% juros aqui, era 99% bolsa do patrimônio, 1% você deixava ali só para pagar as contas do mês, né? Agora, com esse juro alto, eu acho que você inverte bastante essa tabela, eu acho que vai para 60%, 70%, 80% renda fixa, e vai deixar ali 20%, 10% em bolsa, esperando essas quedas para ter oportunidade, né? Que bolsa sempre dá oportunidade. E a gente está aqui para isso, né? Catar esses fundos, tipo da VEG, a Gerdau, aí os papeizinhos bons. Mas ficar só comprando assim, o impulso, acho que dá problema. Não é o momento. Só para a gente ir encerrando aqui então, Giba, sua grande participação aqui conosco, já espero contar com esse compromisso sempre aqui no fechamento. Tá difícil, né? Só para interromper, o Giba, por favor. Colocar o Giba na tela. A gente faz o máximo de esforço aqui toda semana trazer uma pessoa para a Bolsa, convence, né? Estuda, analisa, fala de investimento de longo prazo, convence uma pessoa, traz, depois vai embora 3, né? Ou seja, no net tá... A gente traz uma e sai em 3, né, da Bolsa. Nossa, continua com o saque, fácil, na verdade. O saque nos fundos de ações, nos FIAs, continua muito forte, né? Eu não tô com esse número não, mas eu tava vendo era fluxo estrangeiro subindo sem parar, né? A briga tava sempre assim, local vendendo. Exato. E estrangeiro comprando. Não sei se é aquele hot money, né? Que qualquer faísca fica chato para permanecer. Mas assim, tem uma coisa que eu tô vendo assim diferente, eu tô na bolsa desde 89, né? Assim, um minutinho, não vou demorar muito não. E sempre teve assim, eu aprendi assim, sobe os juros lá fora, a bolsa cai, sobe o juro, a bolsa cai. E a gente está vendo um fluxo agora de altas nos Estados Unidos, né, muito grande. A gente está com 5%, encaminhando para 5% lá fora, e não passava de 3%. E essas épocas de juros subindo, as bolsas, eu lembro de cair muito. E lá está subindo. Eu acho que o americano agora é que nem barata com Baygon. Você joga o Baygon para matar a barata come o Baygon agora e fica mais forte. Eu acho que quanto mais sobe o juro, mais o americano contrata, mais ele emprega. Os números que saíram hoje, assim, eu confesso que o payroll foi absurdo. Acho que ninguém esperava um payroll como veio hoje. E o desemprego caindo tanto com o Fed apertando, né? Então, pensar bem nisso. Eu acho que é aprender a conviver com inflação e crescimento. Acho que os Estados Unidos está no caminho certo, é dosar ali, subir realmente um pouquinho os juros, mas também não adianta encher muito a mão, porque está crescendo, para o país lá é bom, e ele indo bem, o mundo anda bem. A gente não pode ter a economia americana parando, aí eu acho que o bicho pega. Isso pode ser bom para o mundo, né? O Fed não conseguir segurar esse crescimento americano, ele acabar deixando isso. Daqui a pouco você olha, os Estados Unidos passou a China não, a China não chega nos Estados Unidos nunca mais como primeira potência, né? Eles vão embora de novo. Então eu acho que assim, de 89 para cá que eu estou falando, mudou o comportamento do mercado. Eu acho que os mercados são muito mais eficientes hoje em dia. A pandemia trouxe assim, muita dúvida para o que ia acontecer com as economias, né? Hard landing, todo mundo falando nisso. Mas assim, tem inflação, tem crises, mas não está aquele bicho de 7 cabeças e as economias estão crescendo aos pouquinhos, né? Principalmente o pulmão norte-americano que puxa o mundo. Eu tô começando a ficar até meio animado aí, tô virando aqui de casaca, de short selling, para começar a comprar um pouquinho. Mas vou comprar o dólar do mesmo jeito. É isso. Boa, Giba. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui conosco mesmo. É sempre sensacional ter você por aqui. Muito obrigado, um ótimo final de semana para você. Bom início de ano também, né? Só passou um mês, ainda tem muita coisa pela frente. É isso aí, vamos curtindo aí. Ficamos aguardando uma próxima. Saravalha, aquele abraço, meu amigo. Tudo de bom aí, muita saúde, muita paz para vocês. Bom final de semana. Você também. Tchau, tchau. Valeu, para vocês também. Senhor Marcos Saravalli, olha só, 1,36% de queda para o Ibovespa, falta menos de um minuto aí para a gente fechar tudo. 1,36 de queda no dia, com o Ibovespa ficando aqui aos 108 mil pontos, 108.645 pontos. E na semana, deixa eu mudar aqui o gráfico para o semanal, 3,27% de queda acumulada na semana, dando um início de fevereiro aí com o pé bem esquerdo, né, Marco? É impressionante, né? E a gente teve o movimento da Americanas, tentando recordar, fazer um balanço aqui, né, da semana. Tivemos agora a notícia da Ambev, né, trouxe muita volatilidade para as ações da Ambev. Tivemos eleições aqui no Brasil, né, no Congresso.
tivemos algumas falas que trazem dúvida em relação até a continuidade, né, da independência aí do Banco Central, né? Tivemos decisões de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas realmente e uma força, né, terminando a semana com essa força muito grande da economia americana. Mas realmente acabamos, né, entrando no Ibovespa bastante decepcionante nesses últimos 2-3 dias, perdendo força, perdendo atratividade, com um recado de que deveremos manter nossa taxa de juros, o que é ruim para todo mundo, né? Mas é o cenário que está sendo precificado agora, essa manutenção da taxa de juros, pelo menos daqui até o final do ano, ou grande parte do ano, nesse patamar bastante elevado, o que acaba realmente aumentando o custo de capital, aumentando o custo de crédito e desestimulando os investimentos por aqui, né? Então esse é o cenário que a gente tem. Lógico que a gente também, por outro lado, está sempre, toda semana aqui na BMC News, traduzindo até pelo boletim do Focus, né, do Banco Central, de que também as expectativas de inflação estão sendo revistas todas as semanas, né? Vamos ver se segunda-feira a gente não tem mais uma semana negativa, ou seja, o mercado revendo para cima as projeções para a inflação, né, consequentemente de juros, ou seja, os juros ficando muito altos por muito tempo, né? Mas realmente terminando uma semana com um tom bastante negativo nos investimentos de risco aqui no Brasil, como o Giba falou, né? Por outro lado, renda fixa, muita atratividade e é natural esse movimento do investidor continuar procurando reduzir suas posições, o investidor local continua procurando reduzir suas posições, até o Rui estava falando aqui, né, no chat, não só fundos de ações, mas outros fundos como multimercados ainda continua esse movimento de saques, né? Talvez alguns num volume menor, mas continua o movimento, né, de uma forma geral, mas indo especificamente para a renda fixa é natural, é compreensível, né? E uma parte também começando a acelerar investimentos internacionais fora do país, né? Então, esse acho que é o recado, né? Débora, é difícil terminar a semana assim, mas é uma semana realmente, né, na minha opinião, decepcionante em termos de retorno para o investidor de ações aqui no Brasil, né? Voltamos realmente a esse tom bastante negativo, né, nessa versão a risco. Tem uma versão a risco lógico e global, mas principalmente por fatores locais. A gente vai se descolando agora de novo, né, na parte negativa. Lembrando que bolsas americanas, europeias e chinesas continuam com bons retornos e aqueles fundos também que alocam, né, não só você alocar diretamente, mas também através de fundos, estão apresentando bons retornos para quem tem procurado outras alternativas no curto prazo e esse é o tom terminamos dessa semana, né? Então, procuramos, né? Precisamos, acho que são duas palavras aqui, né? 2 recados. Primeiro, esse ano e essa semana nos diz que vamos precisar ser muito seletivos, né? Para evitar casos isolados, precisamos estudar muitos cases, né? Então, ser super seletivos e cada vez mais olhar para outras alternativas, sobretudo alternativas internacionais, né? Então, acho que esse é o recado que a gente tem nessa semana bastante negativa aqui para os ativos de risco, principalmente para o nosso Ibovespa. Isso aí, recado dado. Vamos lá então, aproveitar o final de semana, descansar um pouquinho e esquecer o home broker, né, Marco? Segunda-feira a gente está de volta por aqui. Seu Marco Saravelli está de volta aqui na próxima sexta-feira fazendo fechamento de mercado junto comigo. Exatamente. Obrigada, Marco. Obrigado, um ótimo final de semana, pessoal. E é isso aí, mas você continua aqui na nossa programação, na sequência vem um Deepcast com Alan Gani, ele que vai conversar aí com o Josias Teófilo, então não sai daí, continua na nossa programação, que ainda tem muito mais aqui para vocês. Segunda-feira eu tô de volta a partir das 10 horas da manhã, com a abertura do mercado ao vivo aqui para vocês. Até segunda, gente. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.